mais de volta e essa segunda-feira é um dia em que o Brasil se mobiliza contra um problema de saúde bem comum e muitas vezes silencioso, gente. Esse é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, uma data muito importante porque as doenças do coração são as que mais causam morte no Brasil, são 350 mil vítimas por ano. A boa notícia é que tem muita gente mudando velhos hábitos, viu? O Ver Mais foi conhecer o Dalton, que trocou o sedentarismo pela vida saudável. E o melhor, ele contagiou a família inteira. Há cerca de um ano, a rotina de Dalton era muito diferente do que vive hoje. De manhã tomava um café e saía para o trabalho, ao meio-dia almoçava, né? E já em seguida trabalho. Com histórico de hipertensão e colesterol alto, decidiu mudar de vida depois de um indício que precisava fazer alguma coisa por sua saúde. Eu percebi que eu estava acima do meu peso, né? E a resistência física estava muito fraca. A alimentação mudou completamente e a rotina passou a incluir exercícios físicos regularmente. A mudança de hábito não foi só do Dalton. Toda a família também adotou os hábitos saudáveis. Olha só, na lista de compras, alimentos como chia, farelo de trigo até o chocolate é meio amargo, linhaça dourada e também os horários da academia para não esquecer. Toda a família entrou na onda. Melhorou a qualidade de vida, né? A disposição, né? O sono melhorou, durante o dia melhorou bastante, né? A disposição para o trabalho. A esposa de Dalton, Jaqueline, conta que as mudanças começaram a ser percebidas logo no início e que isso motivou a todos. Foi melhorando o humor, foi melhorando a disposição, né? E aí isso dá um ânimo, assim. Eu perdi 10 quilos e meus índices melhoraram, assim, de colesterol, eu não tinha glicose alterada, mas mesmo assim reduziu. E além de perderem peso e ganharem mais saúde, a mudança uniu ainda mais a família. Eu, os meus filhos, todo mundo hoje vai para academia, costumamos ir juntos, assim, no mesmo horário. Foi uma mudança mesmo de hábitos, assim, para hábitos saudáveis que fez bem para todo mundo. Foi muito gratificante, foi muito interessante, né? E sem contar com a questão da saúde, né? Sensacional, Dalton. Parabéns aí pela iniciativa, viu? Nos casos mais graves, a gente sabe que o colesterol alto pode provocar derrame e infarto. E a alimentação saudável pode reduzir bastante os riscos. É o que garante Glaycon Michels, que é endocrinologista, especialista em medicina esportiva. Obrigada, Glaycon, pela tua presença aqui. Nada, só deixa eu corrigir, não sou endócrino, tá? Porque senão depois o CRM me pega. Qual é a tua especialidade? Medicina do esporte. Olha, medicina do esporte, Exatamente. Gente, tá? E você tá a fim de mudar os hábitos, adotar uma vida mais saudável? Tem dúvidas sobre colesterol alto? Gente, o Glaycon vai tirar suas dúvidas a partir de agora. Vai mandando aí a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 8822-6543, para o Glaycon, que é especialista em medicina do esporte. Sensacional. Tá tarde para começar, a gente ouve muito falar isso, né? Já tá tarde, já tá difícil, as pessoas já sentem o benefício dessas mudanças, assim, logo de cara? Tem alguns trabalhos clássicos mostrando que quando a gente faz uma atividade física regular, de intensidade moderada, por 6 meses seguidos, nós temos os mesmos benefícios de proteção cardiovascular do que alguém que fez atividade física a vida inteira, tá? Olha. Em compensação, para um mês de atividade física, você perdeu todos esses benefícios. Ou seja, começar o quanto antes, Nunca então, é não tarde para adiar. começar, sempre é tarde para parar. Muito bem. Bom, já dá para sentir vários benefícios logo de cara. Por que se diz que o colesterol é silencioso? É preciso as pessoas ficarem atentas, exame, tá monitorando o tempo todo? Exatamente, porque o colesterol, o que ele faz? Ele vai se depositando na forma de placas no nosso organismo. E o problema é que essas placas vão levando a entupimento das artérias, né? Então a gente tem que monitorar esse colesterol, né? As diversas formas do colesterol, tanto colesterol total como colesterol bom, colesterol ruim, os triglicérides. E também, a partir de uma certa idade, a gente pode fazer um ultrassom de carótidas e observar como é que está o andamento dessas placas, então, né? As carótidas a gente consegue imaginar como é que está o estado de outras artérias do organismo, como as coronárias, que são as artérias do coração. Quais são alguns sinais, assim, de que algo não vai bem com o nosso colesterol? Não dá para perceber. Como você mesma disse, é silencioso. Então, nós precisamos
olhar para o colesterol, medir o colesterol no sangue, tá? Entendi. Agora, com certeza, quem tem colesterol alto normalmente percebe que algo não vai bem na saúde. Está obeso, está sedentário, está com uma má alimentação, está se sentindo mais cansado, não está dormindo bem. Aquela velha história de hábitos saudáveis de vida. Isso que você tem que perceber, que a sua vida não está legal. Sensacional. Bom, a Elizabeth já traz uma pergunta pra gente, Glaicon. Eu fiz uma esterectomia total e tenho má circulação. O médico disse que é por causa da cirurgia. A alimentação dela é saudável. O que isso tem a ver com colesterol? Para quem não sabe o que é esterectomia, é isso? Esterectomia é retirada do útero, né? Esteros, útero. Esterectomia é retirada do útero. E, olha, a gente não vê uma relação direta entre esterectomia e má circulação, né? E nem má circulação e colesterol, né? Tem gente que tem má circulação por outros problemas, como, por exemplo, o problema de hormônio da tireoide, um hipotireoidismo, a presença de varizes, que é muito mais uma condição da postura que a pessoa ostenta a vida inteira, junto com fatores genéticos e etc. Não tem uma relação direta. Assim, muito bem. Tem outra pergunta, gostaria de saber sobre o colesterol alterado quando se tem tireoide. E como eu faço para aumentar o colesterol bom? Boa pergunta. Assim, normalmente o colesterol ele só vai se alterar em relação à tireoide quando você tem o problema da tireoide desregulado. Então, a primeira coisa a fazer é regular o problema da tireoide, deixando os hormônios da tireoide bem bonitinhos. Segunda coisa é assim, ó, o colesterol bom, chamado HDL, ele é muito dependente de outra gordura do sangue que se chama triglicerídeos, tá? E esses triglicerídeos, por sua vez, vêm dos carboidratos em excesso que nós ingerimos. Então, a grande dica, eu diria, que é você controlar os seus carboidratos. Porque assim, ó, a partir do momento que você controla os carboidratos, que você controla, por consequência, um hormônio chamado insulina, e por consequência você vai aumentar o seu colesterol bom, você vai melhorar essa relação colesterol total com colesterol bom, que é o que interessa. O que são carboidratos para quem não sabe? Os açúcares, né? Os amidos que estão presentes nos pães, o pessoal que gosta de pãozinho. Ai, que difícil. Os amidos presentes no bolo, o povo que gosta de um bolinho, né? E os açúcares em geral, até o açúcar da fruta. Tem gente que exagera nas frutas e não sabia, pensando que fruta é saudável. Mas você não pode exagerar também. Então, todos esses açúcares vão virar glicose no sangue, que quando o nosso organismo não consegue queimar toda essa glicose, ele estoca na forma de gordura. A primeira gordura que aparece são os triglicerídeos. Esses triglicerídeos aí que vão sacanear o colesterol bom. Não é bom, isso. A Abigail está perguntando o seguinte, formigamentos têm a ver com colesterol? De vez em quando eu tenho formigação nas pernas e nos pés. Normalmente não. Normalmente está mais relacionado ou com uma barreira que leva ao teu sangue não circular direito, ele pode estar relacionado com peso. E você tem colesterol alto porque você está pesada, e você tem formigamento porque você está pesada, entendeu? Então, assim, não é direto você tem colesterol alto e você tem formigamento, mas sim o peso em excesso que levou aos dois problemas. Isso é muito comum. Tem como citar, tem gente perguntando aqui os piores alimentos, assim, para o colesterol e como combater, né? O que você deve fazer a partir daí? Como eu falei, os piores alimentos para o colesterol são os alimentos ricos em carboidrato. Aquele pãozinho tão saboroso que vem cheirosinho, isso é um veneno. Açúcar, a gente faz um looping, ou seja, você sobe o açúcar do sangue, aí sobe a insulina, o açúcar baixa demais no sangue e você tem mais vontade de comer açúcar ainda. Então, aí você acaba comendo mais açúcar ainda, isso vai engordando. Engordar é a pior coisa para o colesterol, entendeu? Eu sei que o Dalton fez uma dieta de restrição de carboidratos e aí ele começou a baixar o colesterol dele. Nem a gente falando, inclusive, de farinha integral, alimentos integrais, não é legal. É açúcar. É açúcar de qualquer maneira. Vira açúcar. Olha mais só. lento, mas vira açúcar. Olha. Então,
O grande problema da humanidade atual, que está matando as pessoas no mundo, é o excesso de carboidrato. E aí as pessoas colocam a culpa na gordura. E quando a gente vai estudar a literatura a fundo, a gente vê que essas gorduras não são tão vilãs assim. Tá? Mas o carboidrato. O nosso organismo ele não está capacitado para lidar com a enxurrada de carboidratos que tem na nossa alimentação atualmente. Entendi, que loucura. A Tânia faz uma pergunta interessante, é um relato, né? Minha filha tem 9 anos, 36 quilos, é super ativa e não tem hábitos alimentares à base de gordura, ela diz. Tá com colesterol trocado. O bom tá baixo, o ruim tá alto. Estamos começando com uma dieta, né? Uma nutricionista começou a fazer taekwondo também. Daqui a 2 meses vamos refazer o exame. Se não equilibrar, pode ser hereditário? Tem cura? Pode ser hereditário. O que, assim, cura não tem. Tem, assim, essa pessoa vai ter que ter mais cuidados do que outra pessoa normal, né? Mas aquilo, então, os cuidados em relação a tudo que eu falei vão ser redobrados, mas é possível controlar com alimentação e exercício esse colesterol alto. São raras as pessoas, assim, é uma porcentagem mínima que realmente deveriam estar tomando remédio para o colesterol e existe uma verdadeira avalanche de gente tomando colesterol porque não faz o dever de casa, ou seja, não come direito, não faz exercício. Olha, a Leide quer saber o que é colesterol alto e baixo. Ela diz que o colesterol dela está em 200, ela tem problema de pressão, mas ela não sabe se 200 é bom ou ruim. É bom, não tem problema, não precisa ficar preocupada com esse 200 aí de colesterol total. Agora, se o teu colesterol está em 200, mas o teu colesterol bom, o HDL, estiver muito baixo, e aí é um problema. Quero muito me exercitar. Não, ela diz, boa tarde. Comer ovo, ketchup e maionese pode aumentar o colesterol? A Ingrid perguntou. Problemas. O ovo não é um problema, é o melhor alimento que existe. Ketchup, problema sério, porque está cheio de açúcar ali. E ainda industrializado. Você tem que evitar alimentos industrializados, cheio de químicos, que você vai fazer muita problema para a tua saúde. Se for aquela maionezinha caseira, feita com uma gordurinha mais saudável, como a gordura de coco, por exemplo, tudo bem. Mas se não, evita a maionese. Daqui a pouquinho eu quero voltar a falar sobre isso, entrar mais essa parte do ovo aí que eu gostei, hein? Começando a trocar o pãozinho pelo ovo no café da manhã, sensacional. Bacana. Olha aí, tô aprendendo algumas coisas, É isso aí. Bom, mas vamos chamar antes uma outra matéria de saúde, porque diabetes é outro problema silencioso que, segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta 1 em cada 11 adultos, é muita coisa. E para controlar a doença tem que fazer um furinho no dedo todos os dias para medir a glicemia, né? Só que uma invenção pode acabar de vez com isso, vamos ver. A aplicação do sensor é muito rápida. E o sensor está aqui nessa pontinha, e aí agora a gente coloca com a pressão de um carimbo. Em alguns minutos, Dona Antônia passa a ter a taxa de glicose no sangue monitorada por um dispositivo. Eu me entusiasmei muito, porque já é uma grande coisa que a gente não fica se machucando todos os dias, né? Todas as horas. Fabricado nos Estados Unidos, o aparelho chegou ao Brasil há um mês e custa R$ 600. Ele é colocado na parte de trás do braço e faz a medição da glicose no organismo. Ele vai medir a cada 1 minuto essa variação, e toda vez que a pessoa passa com o leitor, vai ver as últimas 8 horas. Então a vantagem para o paciente é que, se baixar demais à noite, ele não acordou, também ele sabe se baixou ou não, e a gente tem como ajustar a medicação. O sensor dura 14 dias e é resistente à água. A cada medida, o leitor mostra o histórico da pessoa e até indica por uma seta a tendência da taxa de glicose no sangue. Se ela estiver para cima, significa que está alta. Agora, se estiver para baixo, alerta o paciente que ele pode ter uma crise de hipoglicemia. As crises de Terezinha acontecem sempre durante o sono de madrugada. Agora, com um sensor, o médico vai ajustar a medicação. Conseguiu medir rapidinho, sem furar o dedo? Não, sem furar o dedo e da cama mesmo, deitado. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem mais de 13 milhões de portadores da doença no país. Outro produto que alivia as furadas no dedo é este teste. A fita em contato com a urina mostra a taxa de açúcar. A tabela na embalagem ajuda a fazer o cálculo. Uma caixa com 20 tiras custa R$ 19. Na embalagem tem uma
uma paleta de cores e ela vai fazer o comparativo para obter o resultado. A fita é uma alternativa de monitoramento sem dor para os diabéticos. Já o sensor também, mas foi classificado como fofoqueiro por Dona Antônia. Não dá para enganar médico, não. Agora não tem mais como esconder como está a glicemia. Não, não tem. O aparelho vai acusar mesmo. Uau! Ui! Gleicon, quem tem diabetes tem que ter ainda mais cuidado com o colesterol, você está falando, né? Sem dúvida alguma, né? Porque assim, a insulina alta, quando a insulina fica muito alta, que é o que acontece na primeira fase do diabetes, até que o pâncreas cansa e ele tem que começar a usar a insulina, quando essa insulina fica muito alta, porque o açúcar fica muito alto, a produção de triglicerídeos, essa gordurinha que eu falei antes, ela é aumentada. Se aumenta triglicerídeos, baixa o colesterol bom. Tem uma relação íntima, sem falar uma coisa aí secundária, que o diabetes ele sacaneia muito com as artérias, né? Então, por isso que o diabético lá pelas tantas ele pode ter que amputar dedos dos pés, isso é relativamente comum e é uma coisa muito ruim, muito triste de se ver. Então, prova de que o diabetes ele altera a circulação periférica e você predispõe ainda mais à formação das placas de colesterol. Gleicon, fica por aqui com a gente que tem mais assuntos de saúde agora no Ver Mais. Você sabe aquela história de engolir a comida super rápido? Isso tá comum, né? Quando você trabalha muito, tá sempre na correria. Não pode, hein? Você sabia que uma mastigação correta pode te ajudar, inclusive, a emagrecer? Vamos ver na reportagem. A refeição é um dos momentos mais prazerosos do dia, porém os alimentos nem sempre são mastigados da maneira correta. Correria do dia a dia do trabalho não facilita comer muito devagar, não. Mastigar com ritmo devagar, alternando os lados, pode auxiliar na resolução de vários incômodos, como gastrite e até obesidade. Então a gente vai entender como é esse processo de mastigação e como ele pode te ajudar na sua alimentação com a Márcia. Márcia, você estava me contando que a mastigação é primordial na hora da refeição, é isso? Então, porque sem a mastigação, o que você vai comer, vai mastigar, você não vai absorver os nutrientes dos alimentos. Para eu apreender tudo isso, aproveitar tudo isso, eu tenho que mastigar. Agora, não basta mastigar de qualquer jeito, essa mastigação precisa ser efetiva, precisa ter efeito, né? Então, veja bem, as enzimas, elas são produzidas na boca, por isso que fala que a digestão começa pela boca, né? Então, a mastigação, ela ajuda na quantidade e qualidade da saliva. Primeiro, você vai receber o alimento, você vai apreender esse alimento. Ou seja, você vai cortar o alimento. Depois você vai passar para a segunda fase, que é a trituração. E depois, por último, a pulverização, que seria essa moagem dos alimentos. E tudo isso aí vai formar um bolo alimentar que vai estar com bastante saliva e, consequentemente, com as enzimas que foram produzidas aí, vão ajudar na digestão desses alimentos. E existe uma quantidade de vezes que a gente tem que mastigar esse alimento? Então, o que a gente propõe é o seguinte, que no mínimo 30 vezes cada porção. Mas para você também conseguir fazer tudo isso, você precisa colocar uma porção pequena do alimento na boca. Para as pessoas que normalmente comem rápido e comem normalmente, vamos dizer, fala assim, eu comi 3 pratos, a gente até brinca, opa, 3 pratos, tá? Mas se a pessoa mastigar, ensalivou bastante, formou esse bolo alimentar, ela vai absorver primeiro os nutrientes dos alimentos e vai sentir o sabor. E esse sabor é que sacia. Então, ela não vai para o segundo prato. Por quê? O cérebro já disse, opa, já estou satisfeito, então não quero mais comer. Bom, e esse recado para o cérebro também tem tudo a ver com colesterol, né, Gleicon? Tudo a ver com colesterol, com a insulina, etc, etc. Ou seja, esse recadinho para o cérebro é importante para a gente saber, o cérebro entender que você está comendo, que os alimentos estão vindo, ele perceber que tipo de alimentos que estão vindo, e aí, às vezes, demora um tempo
para passar aquela fome. Então é muito importante o cérebro perceber isso que você está comendo para controlar o teu apetite e até a compulsão, né? Claro que me chamou a atenção e dos nossos telespectadores, muitas perguntas chegando sobre ovos e colesterol. Uma das perguntas é do Jair Borges, do Itacorubi. Obrigada, Jair. E aí, o que você tem a dizer? Tudo de bom? Tadinho do ovo. O ovo sofreu muito tempo com essa história de ser o grande vilão. Na verdade, o ovo já foi alforriado, tá? Tem vários alimentos que já estiveram na cadeia, que já foram soltos, como, por exemplo, o café, né? A cafeína, hoje, ele é um dos smart foods, ou seja, os alimentos inteligentes é o café. E o ovo também. O ovo é alimento completo, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso. Por favor, comam ovo. Não fritem o ovo também. Não, isso daria um outro programa. Não, melhor não falar fritar. sobre gorduras, tá bom? Pode ser cozido, pode ser omelete? Pode ser cozido, pode ser omelete, Okay. isso aí. Tem mais pergunta aqui sobre qual alimento ou chá pode ajudar no colesterol, além do café e do ovo, que você já falou. O café ajuda bastante, né? Todos os alimentos que são ricos em antioxidantes, né? Na verdade, não vai baixar o colesterol, mas vai fazer com que o colesterol ele não forme as placas e ele não faça o estrago que ele costuma fazer. Então, todos os alimentos ricos em antioxidantes, como chá verde, mas o chá verde mesmo, não aquele de latinha, caixinha, você tem que parar com os alimentos cheios de químicas, industrializados, consumir alimentos mais orgânicos e mais naturais. Isso que é mais interessante. As frutas vermelhas são fantásticas nesse sentido. Opa, que joia! A Sandra está perguntando o seguinte, ela disse que viu uma recomendação de um médico, ela quer saber se é verdade, é um vídeo na verdade, falou que vinagre de maçã com mel, tomando 2 vezes ao dia, baixa o colesterol, isso existe? E triglicerídeos? Olha, existe muita polêmica entre o que funciona e o que não funciona para o colesterol. Com certeza absoluta, uma dieta saudável, tá? Rica em vegetais, né? Rica em verduras e exercício físico constante várias vezes na semana, isso com certeza é consenso entre os médicos para baixar colesterol. Diferença entre colesterol bom e ruim, vamos lá. O colesterol bom é o chamado HDL, são proteínas de alta densidade, né? São proteínas que ela ajuda a limpar o colesterol, vamos dizer assim, né? Ela leva o colesterol para o fígado para ser metabolizado. E o colesterol ruim seria o LDL. O LDL é aquele que tem o péssimo hábito de se depositar nas artérias e formar as placas. Por isso eu estou o tempo todo relacionando o HDL, que é o colesterol bom, com triglicerídeos, com uma ingestão baixa de carboidratos na sua alimentação. Glycon, rapidinho, fritar o ovo no óleo de coco, dá? Dá sim, fritar o ovo no óleo de coco é super bom, fritar o ovo no óleo, até na manteiga, se a manteiga vir da vaquinha lá do campo, que pasta, não se preocupe, você pode comer essa manteiga aí, tá? Não é essa manteiga aí que vai sacanear o teu colesterol. Agora, não coma margarina, por favor, isso é um lixo. Ok. Glycon, a gente agradece a sua presença, viu? Sempre muito rica aí, nos ensinando a se alimentar melhor, se exercitar um pouco mais. Inspiração pra gente. É Obrigada. uma maravilha quando eu posso vir aqui e atingir tanta gente bacana. E joia, até a próxima. Até.